Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas ações curriculares de extensão. Hoje nós contamos com a presença do professor Lamarck. Ele também é vereador e também atua no setor ambiental da cidade. Desde já eu agradeço muito o seu aceite de estar aqui com a gente hoje. Mas antes eu tenho alguns avisos importantes. Primeiro, a votação da nossa logo encerra amanhã. Então, por favor, entrem lá nas redes e votem. A votação é aberta para todos, então não precisa necessariamente fazer parte da instituição. Então, qualquer pessoa pode votar. Então, incentivem, ponham nas suas redes para que votem. Então, agora, para compor a mesa e nós iniciarmos o trabalho, eu convido o presidente do Centro Acadêmico, Rodrigo Lima Limão, para fazer parte aqui conosco, por favor. Cadê as palmas do Rodrigo Lima? Também convido o acadêmico Douglas, que faz parte do Centro Acadêmico também. Por favor, venha. Senta nessa ponta aqui, Douglas. E também para falar sobre a sua experiência na cidade, e com certeza vai ter muito a nos ensinar hoje, o professor e vereador Lamarck. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite do professor do curso de Direito aqui de Tocantinópolis, para estar nesse desafio de falar. Eu não gosto muito de falar de mim não, professor, alunos, mas o convite feito, a gente, em respeito à instituição e aos alunos, a gente vai tentar traçar um pouco aqui da nossa trajetória, da construção da nossa vida profissional, dos desafios que a gente teve ao longo dessa caminhada, das cicatrizes que a gente carrega também, em função de escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que sou filho de Tocantinópolis mesmo. Nasci aqui no dia 26 de abril do ano de 1979, no lamentavelmente extinto, Hospital São Lucas, né, que hoje perdemos, uma instituição de saúde a menos, né, no nosso município, que embora fosse uma instituição privada, existiam muitos convênios com o município para atendimentos, né, procedimentos cirúrgicos e entre outros, né. Tive a alegria de, no meu nascimento, ter sido atendido por uma pessoa que é muito simbólica aqui no nosso município, que é o Dr. Murilo Brandão Vilela, né, saudoso, que inclusive dá nome à nossa unidade de pronto atendimento, que é a UPA, né. Depois veio se tornar um amigo pessoal meu, então é muito gratificante essa parte, né, assim, que ele foi um dos últimos partos cesarianos que ele fez, e ele conta, né, das lembranças disso, e a gente em alguns momentos teve a condição de partilhar, né, o nervosismo da família, coisa de quem já é pai aí deve saber como é que é nessas horas, né, de agonia que os filhos vão nascer. Eu trouxe algumas histórias assim, porque eu acho que o aspecto mais informal, ele acaba contando mais da gente do que os títulos, os diplomas e tudo que você ofere. Então, em alguns momentos, eu vou separar aqui algumas histórias que foram importantes para mim, né, pessoalmente, na construção da minha personalidade e também da profissão, da carreira. E uma delas é essa, né? Depois, esse mesmo médico me apoiou numa disputa, na primeira vez que eu entrei para processo político eleitoral, né, como candidato a prefeito aqui do município, e ele foi o primeiro cabo eleitoral que eu tive, um cabo eleitoral de peso, né, vamos dizer assim. Depois, mais na frente, eu vou contar como é que foi isso. Meus pais são também... meu pai é de município de, hoje, Senador Edson Lobão, no Maranhão, né, que antigamente era Imperatriz, que era apenas um distrito de Imperatriz, então o registro de nascimento dele é Imperatriz. Minha mãe é nativa daqui, nasceu onde hoje é o território indígena Pinagé, né, próximo à cabeceira ali do Ribeirão Butica, né. Era lá que meus avós moravam, antes da demarcação do território a Pinagé. Ambos vieram aqui para o município de Tocantinópolis em busca de trabalho, né, de garantir a sobrevivência. Meu pai era trabalhador braçal, trabalhou muitos anos como dragueiro, né? O que é isso? Hoje a gente não tem mais, mas antigamente a areia, que é aquelas dragas que estão no rio puxam, eram puxadas manualmente. As pessoas mergulhavam com uma lata, iam no fundo da água, né, enchiam a lata de areia,
traziam para cima do barco, chegavam na beira do rio, descarregavam tudo aquilo também nas latas. E eu lembro, uma lembrança forte da minha infância, que tinha um morador vizinho nosso, que era... Ai, a Covid me fez esquecer os nomes, às vezes eu dou um lapso aqui de memória, mas... Seu Santo. Ele tinha uma tropa de jumentos, e era como a areia era carregada, não tinha assim veículos grandes, eram caixotes de madeira, que eram carregados no lombo dos jumentos, e ali se carregava areia, barro, tijolos, das antigas olarias que ficavam ali na beira do rio. Não tinha cerâmica, né, como a gente tem hoje, industrial, né, sistema industrial. E meu pai trabalhou, né, de braçal nisso aí até que ele concluiu o ensino médio e conseguiu entrar numa empresa para empreender na área de despachante, né. Então ele trabalhou por mais de 40 anos como despachante aqui do município. Hoje aposentado. Minha mãe foi doméstica, depois atendente, e posteriormente ela fez um curso para trabalhar com cabelo, né, corte de cabelo. E até hoje é uma área que ela atua ainda, ela não aposentou ainda, e ela, né, sempre tem atuado aí nessa área. Então meus pais são, que eu posso dizer assim, autônomos, a gente nunca teve muita relação com a questão pública, né, com o emprego público, com essas coisas. Então sempre eles empreenderam, né, e correram atrás aí de garantir para nós, né, tudo que a gente tem. E assim, isso nos oportunizou a todos nós, que somos 3 irmãos, mais 2 de criação, estudar, né? Esse talvez seja o maior patrimônio que eles conseguiram deixar para nós, que foi a possibilidade de estudar a pré-escola. Depois, a parte do ensino fundamental, eu fiz no Colégio Dom Orione. Minha família tem raízes católicas, né? Embora meus pais hoje congreguem num outro segmento, né, evangélico, mas eu permaneço católico. Estudei no Colégio Dom Orione por 11 anos, colégio confessional católico, né? Então, assim, também nos traços da minha formação passa muito essa questão da cultura judaico-cristã, né? Isso tudo que a gente conhece do cristianismo. No período de Dom Orione, a gente teve muitas experiências, porque, assim, você não tinha muitas instituições na década de 80 que ofereciam, né, educação com nível de qualidade bom aqui na região norte do Tocantins, né? Aliás, na época norte de Goiás ainda, não existia ainda o estado do Tocantins. E as missões orionitas, elas conseguiram trazer para essa região aqui muitos avanços na área da educação. O Colégio Dom Orione foi o primeiro ginásio do norte de Goiás a existir aqui, né, nesse local, o que oportunizou a muitos filhos daqui, né, chegarem, alcançarem espaços maiores, porque realmente se tinha uma educação de muito boa qualidade para os padrões da época, né? E de certa forma praticamente gratuita, que existia apenas uma contribuição que os alunos faziam à escola, porque ela era mantida pela pequena obra da Divina Providência, né, o nome, né, da linha dos Orionitas. Posteriormente foi criado aqui em Araguaína o Hospital Maternidade Dom Orione, também é da mesma corrente. Depois a Escola de Santa Cruz, que hoje é a Universidade Católica, né? Então, assim, existe um legado também, e assim, o nosso processo de formação passa por isso. Isso deu um lastro muito bom para a gente. Eu conto essa história porque quando eu fiquei até o que nós chamávamos na época de 8ª série, que hoje, se não me engano, é o 9º ano, né, que houve uma mudança nessa contagem aí, né, do processo educacional, estudando no Colégio Dom Orione. Quando eu tive a oportunidade de sair, já com 16 anos, eu fui estudar em Minas Gerais, num colégio, tipo um colégio interno, um colégio agrícola, e no sul de Minas, na cidade de Inconfidentes. E lá, para você ingressar, você fazia um exame de admissão, né? Uma prova, né, de português e de matemática. Então, muitos do Brasil todo iam e nem sempre conseguiam ficar porque não atingiam a nota mínima, né, para ingressar na instituição. Uma instituição federal, pública, mas que tinha essa exigência. Então, de certa forma, o Colégio Dom Orione me ajudou, né, e a outros colegas que foram no mesmo período para lá, a ingressar naquela instituição. Aqui, ainda antes de partir, né, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer era praticar esporte, né? Eu não era muito bom em nada, assim, mas gostava de estar no meio, né, jogando futebol, handebol, que eu joguei mais tempo, depois tênis de mesa também, que quase me reprovou em alguns anos da escola, porque, tipo, vice, né? Eu vejo meus sobrinhos jogando lá Free Fire, né, que é o da atualidade, mas eu não condeno muito eles não, porque o meu Free Fire da minha época era as mesas de ping-pong lá do Colégio Dom Orione, eu morava bem do lado, né, então fugia de casa para jogar. E esse aspecto lúdico, né, é importante no processo também de formação da nossa
personalidade, da nossa carreira profissional. Talvez, em algum tempo atrás, o próprio sistema educacional, ele tolhia muito isso, né? Brincar não é uma coisa boa, é coisa de malandro ou alguma coisa assim, né? Algo pejorativo. Mas, estudando a licenciatura, né? Estudando os pensadores do processo educacional, a gente vê que o aspecto lúdico, né? No processo de formação educacional, ele é muito importante e ele possibilita, né? Ampliar o desenvolvimento cognitivo das pessoas, né? E comigo isso funcionou também. Tanto que sempre que eu deixei essa dica, quando eu ministrava aulas para os meus alunos, que você nunca consegue sucesso só lendo ou só... você precisa, na minha visão, né, para se preparar para uma maratona de estudos, você precisa do aspecto físico, então você precisa para ter uma atividade física que te dê prazer, né, que permita que você libere serotonina. Você precisa de uma alimentação, né, minimamente balanceada. E você precisa, lógico, se dedicar, né, ao processo da busca do conhecimento em si. Mas, muitas vezes, a gente se perde só na busca do conhecimento e não entende que, às vezes, a gente bate na trave, muitas vezes, porque outros processos nossos estão deixados em segundo plano, né? E conheço muitos alunos extremamente inteligentes que têm dificuldades de fazer concurso público, porque quando estão de frente para a prova, não conseguem controlar o ímpeto, o nervosismo, né, a insegurança, e isso acaba prejudicando a vida profissional da pessoa, né? Dando continuidade aqui, como eu falei, sempre gostei de esporte, e isso me ajudou muito no processo da interação e também no processo de crescimento cognitivo, e também me oportunizou, talvez, o primeiro traço assim, do aspecto da participação política, que foi uma certa liderança, né? Os alunos sempre me elegiam para líder de turma, né? Não, bota o Lamarck aí para ser o líder, né? E durante o ensino fundamental foi assim. Quando eu cheguei em Minas, também na parte do ensino médio, eu tive a oportunidade, talvez assim, a experiência minha de vida mais rica que eu tive foi quando eu morei lá. Por quê? Primeiro, porque você estava num lugar longe dos seus pais, você não tinha apoio nenhum familiar, num colégio considerado interno, né? Assim, você não tinha tinha horário para estar dentro da escola, cumprir uma carga horária de um ensino que era integral, né? Manhã, tarde e alguns dias à noite também a gente tinha atividade educacional. Você tinha que conviver num quarto, talvez um pouco menor do que essa sala, com mais outros 16 colegas, né? Imagine você, 16 pessoas dividindo um quarto, dividindo banheiro, dividindo conflitos, dividindo, né? Então esse processo de divisão do espaço, da convivência do coletivo, ele te traz, assim, experiências incríveis. E eu considero que esse período foi o mais rico, o que mais me contribuiu para o meu processo de formação profissional, da personalidade, da questão profissional. Lá eu tive a oportunidade de também continuar líder de turma por praticamente os 3 anos que eu fiquei, né? No último ano parece que eu abri mão, porque eu falei, não vou ser, vamos dar a oportunidade para outra pessoa. Mas eu tive 2 outras experiências muito interessantes que eu hoje ouço, vejo muita gente falando na questão do patriotismo, do resgate disso. E lá, a escola tinha o que a gente chamava, aqui não é muito comum na nossa região, mas Minas, por ser um estado mais tradicional, né, nós tínhamos os chamados centros cívicos escolares. O que é isso? O centro cívico era uma entidade dos alunos, né, discente, que tinha o papel de organizar momentos cívicos em datas comemorativas. E semanalmente a gente fazia o exercício de cantar, de entoar o hino nacional, né, de fazer o hasteamento e o deshasteamento da bandeira, porque muita gente acha que é normal você passar na porta do fórum, na porta da prefeitura, 10 horas da noite, e a bandeira nacional está hasteada. É uma afronta ao civismo. Você tem protocolos até para dobrar a bandeira nacional. Assim, eu vejo muita gente bradar patriotismo, mas sem conhecer muito a fundo o que é realmente o respeito aos símbolos nacionais. É importante, eu tive essa experiência, né? E uma outra experiência também que eu tive, lá nós tínhamos o que nós chamamos de cooperativa de estudantes. O que era uma cooperativa de estudantes? Nós, como ficávamos distantes dos nossos pais, a questão financeira pesava muito para muitos. Nós tínhamos estudantes do norte de Minas, nós tínhamos estudantes do Pará, do extremo do Pará, que às vezes viajavam 7 dias para chegar na escola. Eu fazia uma trajetória de 36 horas de viagem, mas tinha colegas meus que viajavam uma semana para conseguir chegar na escola, entre barco, entre ônibus, né, até conseguir chegar. Nós tínhamos pessoas do sul, né, Paraná, Santa Catarina, tínhamos pessoas de São Paulo,
de Minas, aqui do norte de Goiás, né, na época ainda, praticamente recém-criando o estado de Tocantins. E essa diversidade, né, de sotaques, era muito rico isso. E aí, mas também a gente deparava com essa dificuldade financeira, né, que as pessoas tinham. E aí, como é que funcionava? A cooperativa da escola, ela buscava, né, a partir de uma arrecadação coletiva, que a gente conseguisse comprar, por exemplo, material escolar de forma no atacado, né, e revender isso aos alunos, aos colegas, num valor um pouco mais acessível, né. Era uma das iniciativas que a gente tinha na cooperativa. E também a gente tinha uma participação, como era um colégio agrícola, a gente produzia, né, leite, produzia proteína, carne de frango, carne de coelho, carne de gado, carne de carneiro, carne suína, e isso tudo compunha o nosso cardápio também do refeitório, né? E parte disso que a gente produzia era também revendido na cidade, né? E aí a gente tinha um centro de venda, e a cooperativa tinha participação nessas vendas porque os alunos, de certa forma, eram a mola mestra do processo produtivo, porque tanto você praticava para aprender, né, as técnicas de manejo dos animais, como o que você produzia, de certa forma, existia uma participação, primeiro na mesa, né, que a gente comia, e segundo também na cooperativa, porque parte dos recursos era revertido também para benefícios em prol dos alunos, uniforme, às vezes uma bota, coisas que nós tínhamos a gente chamava bazar, mas não era bazar porque não era arrecadação, né? Bazar era uma forma que a gente usava para chamar, né? Mas é um ponto de vendas que vendia essas coisas para os alunos a um preço mais acessível. E nesse sistema de cooperativa, que eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da cooperativa, né? E muito bom, experiência muito rica, né? Tive a oportunidade de fazer cursos, inclusive na área de cooperativismo, em outros segmentos, né? Lá em Minas tinha isso muito forte, inclusive em companhias grandes como a CEMIG, né? Que é a companhia de energia lá de Minas, e em outras instituições que fomentavam isso, o Senai, o Sebrae, e a gente tinha a oportunidade de fazer essas formações dentro da linha dos princípios do cooperativismo. Então, assim, experiência muito rica, talvez funcione na universidade também, assim, eu penso que uma experiência que talvez possa ser testada, né? Cooperativa de estudantes, a gente já tem os movimentos estudantis, né, que tem um caráter mais político, né, de defesa do estudante, mas em algumas situações talvez essa experiência da academia com algo mais de negociação, de mercado, talvez ajude também no processo mais comercial, no processo de formação mesmo, de construção da formação. Nesse período lá de Minas, eu lembro que eu tinha uma professora de história, a gente conversava muito, por ser de longe, né, a gente tinha uns professores quase pais e mães, né, nossos. E assim, eram pessoas que nos aconselhavam e tal, e eu tinha essa professora de história, e eu falava para ela que eu tinha me inspirado num professor nosso de biologia, que me fez fazer biologia posteriormente, né. Eu tinha muitos colegas que fizeram biologia comigo que queriam ser médicos, né, eu não queria ser médico, eu era dos poucos que queria ser biólogo mesmo. Inclusive, se fosse fazer vestibular hoje, faria biologia novamente. É uma área que eu gosto, que eu fiz porque queria fazer, uma área que até hoje me encanta. E nós tínhamos uma professora, na época eu lembro bem, que não permitia que a gente falasse que queria fazer vestibular. Por quê? Porque nós estávamos num colégio técnico, né, agrícola. Então a ideia era que a gente formasse e fosse para a fazenda de alguém trabalhar. A gente até brincava, a gente usava uma máxima assim conosco mesmo, de dizer assim, não, aqui estão formando nós só para ser um peão melhorado. Mas a gente já fazia essa autocrítica, né? De dizer assim, não, isso aqui não é suficiente para nós, e não é o governo que vai dizer que nós não vamos fazer vestibular, né? Porque, na verdade, o estudo, a ideia é que a gente entrasse imediatamente no mercado de trabalho para, né, suprir demandas que existiam naturalmente. Mas eu não acreditaria. Essa professora de história era quem sempre me incentivava. Não, meu filho, continua estudando, vai fazer o vestibular. Mas não fale muito aí pelos corredores, não, porque senão você vai ser chamado a atenção. Você vai estar tirando a vaga de alguém que poderia estar sendo preparado para o mercado de trabalho, né? Tinha isso muito forte na década de 90, quando nós estávamos ali nesse processo de formação. Também foi uma parte da minha formação, né, que eu convivi também com muitos problemas que são naturais, né, do período da idade, né, assim, 16, 17 anos, né, você quer experimentar de tudo, né, no mundo. Assim, eu de certa forma me vanglorio de ter ficado apenas no álcool, né, mas eu vi muitos colegas se perderem no uso de outras questões, e assim, é muito ruim quando você vê um colega, um amigo, e você não consegue, às vezes, encontrar as palavras certas para tentar mostrar para aquela pessoa que aquele não é o caminho
adequado, né? E assim, muitas pessoas eu vi se perderem mesmo nesse aspecto. É uma realidade, né? Passei por isso durante o colégio agrícola, de forma muito mais forte, porque primeiro existia, em Confidentes, tinha uma característica que para mim foi um choque, né? Que eram crianças fumando. Tipo assim, você pegava uma criança de 10, 11, 12 anos, o pai andava com uma carteira de cigarro, eles botavam assim aqui no coisa da camisa, né? E iam pra praça e isso era normal. Para mim não era, né? Porque meu pai fumou muitos anos, mas nunca tive assim esse desejo. Mas aquilo me chocava. Até eu lembro que uma vez a gente fez um trabalho, uma estatística de quantas bituquinhas de cigarro a gente achava por metro quadrado na praça que ficava em frente à escola. Né? Era um número absurdo de ponto, de toco, né, de cigarro. Mas para mostrar assim, que o ambiente ele te estimula, né? E a gente conseguiu vencer também essa barreira, porque não é fácil. Você tá taxado de careta, de tudo, enfim, para que você embarque, né, de alguma forma naquilo que está sendo oferecido. E essa experiência com colegas, né, viciados e que também ajuda a gente a entender, né, como que é deletério isso para a vida do ser humano, né? Como que alguém que tem um potencial enorme, de repente, do dia para a noite, joga tudo aquilo ali na lata de lixo, né? Muitos conseguem superar, né, e outros não, lamentavelmente. Nessas experiências das viagens, né, que eu saía daqui, 36 horas de viagem, ia para Goiânia, de Goiânia ia para Campinas, São Paulo, de Campinas ia para uma cidade chamada Ouro Fino da música, né, lá do Menino da Porteira, de Ouro Fino ia para Inconfidentes. Numa dessas viagens eu lembro que esqueci as malas no porta-mala do ônibus, né? Aí lá vai eu correndo atrás do ônibus, pedindo para parar, para pegar as malas, né? Coisas assim, que ocorrem, né? Tive também uma experiência de colegas que foram conosco que não se adaptaram, né? Um ficou um período curto, retornou, um outro ficou 6 meses ainda, mas também não conseguiu se adaptar, né? E retornou. Também colegas que, um deles inclusive teve até um problema de depressão posteriormente, né? Superou, graças a Deus, hoje é um exímio profissional, um dos colegas meus que exímio jogador de tênis de mesa e um exímio matemático. Eu falo para ele que se ele quisesse ingressar, seguir a carreira de matemática, o cara resolve problemas assim complexos de forma, parecendo ser uma coisa muito simples. Um amigo, né, que também conviveu conosco nesse período. Como eu falei, a questão de grana era um problema, né? Embora a escola fosse pública, a gente pagava anualmente uma ajuda que era mais, na verdade, quase um valor simbólico, considerando o ano todo, né? Que era para ajudar na parte alimentar, né? Que é do refeitório. E o que a gente fazia? O que eu fazia, né? Quando eu conto isso, muita gente não acredita, não, mas o que a gente fazia no final de semana? A gente aqui do Norte era tido como pessoas um pouco mais duras, né, no trabalho, porque já vinha, as famílias nossas vinham da roça, e a gente tinha costume já de mexer com enxada, com fogo, essas coisas. E no final de semana, os professores de cidades próximas nos convidavam para ir fazer limpeza na casa deles, limpar quintal, roçar mato, essas coisas, e pagavam pra gente, né? E eu quase todo final de semana ia para algum desses lugares limpar, né? Fazia a limpeza, ganhava uma graninha e era o que eu podia gastar ali no final de semana, um extra, né? Comer uma pizza no domingo, depois da missa, então coisa assim quase de gente rica para aquela época, né? E fazíamos isso para juntar grana. Às vezes também, já mais para a parte final do curso, a gente juntava 2, 3 colegas e ia capar boi, ia ajudar a vacinar rebanho de fazendeiros da região, e também a gente ganhava alguma grana com isso, né? E quando era para acabar o boi, a gente ganhava os ovos que a gente trazia para fazer um churrasquinho no final de semana de ovo de boi, né? Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de provar essa iguaria, mas eram formas da gente escapando, né, como a gente dizia. E fazíamos isso aí. Aqui e lá ganhava, às vezes, um pedacinho de carne, né? Ganhava uma carne com osso, ou alguma coisa nesse sentido também. Tudo era receita. E dava para escapar bem. Quando eu terminei, em 98, né, lá, aí eu não fiquei para a formatura, né? Tinha formatura justamente para fazer o vestibular. Eu tinha me inscrito para os vestibulares da Universidade Federal do Maranhão e para o vestibular da Universidade do Tocantins, que era a Unitins na época. Eu tive a oportunidade de passar nos dois, né? Na UFMA eu passei na primeira fase, mas não consegui sucesso na segunda fase. E aqui no Tocantins era só uma etapa, eu consegui passar, acabei ingressando aqui mesmo no estado. Então mudei de Minas para Porto Nacional. Porto, uma cidade também tradicional, histórica aqui do estado, com tradições culturais
bem marcantes, assim, bem fortes, os traços culturais de Porto Nacional. Em alguns aspectos, eu considero até mais do que Tocantinópolis, né? Eles conseguiram manter um pouco mais viva essa memória, né, da cultura, em várias manifestações populares, né? E lá em Porto foi a experiência da universidade, né? Então, assim, também muito rica, também muito prazerosa. Fiz biologia, né? Ciências biológicas. E já no primeiro ano, eu fiquei novamente na líder de sala. Dessa vez minha sala, 80% eram mulheres. Nós tínhamos, me parece que da turma toda, acho que uns 5 homens só, né? E dos 5, dois só eram solteiros, eu e um outro colega. Os outros eram todos senhores, né? Casados já. Eu estudava à noite, nós tínhamos uma turma noturna, né? E já no primeiro ano fiquei lá de líder de turma. E no segundo semestre, eleição do centro acadêmico, aí lá vai, a gente compõe uma chapa lá do centro acadêmico, né? De biologia. No ano seguinte, na eleição seguinte, aliás, aí lá vai o presidente do centro acadêmico de ciências biológicas. Na universidade eu tive assim, algumas experiências muito marcantes. A primeira delas foi que quando a gente ingressou na Unitins, naquela época, o Estado do Tocantins estava num processo de privatização da universidade. O que ele fez? Ele estava seguindo uma série de linhas de raciocínio econômico e na onda das privatizações, que no Brasil durante um período isso foi muito forte, a universidade também embarcou nisso. E aí nós, né, assim que eu pude participar dos primeiros debates dessa questão, entendemos que não era admissível, né, para um estado pobre como o nosso não ter uma universidade pública e gratuita. E começamos a buscar caminhos para tentar resgatar esse aspecto público da universidade. E aí fizemos um movimento inicial de manifestação mesmo. Fizemos uma paralisação, juntando todos os 7 campos, né, da universidade. Não houve assim uma adesão muito forte no primeiro ano, 99 para 2000. E aí a gente se rearticulou, se reorganizou e criamos lá o chamado, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, no SOS Unitins. Então o SOS Unitins foi um movimento estudantil, talvez o maior que o Estado já teve aqui em termos de volume, né, de ações. Nós fizemos uma greve longa, os alunos abandonaram as salas de aula, sofrendo muita pressão, principalmente a gente que era presidente do centro acadêmico, para que houvesse retorno. E a gente, de certa forma, ficou intransigente em relação a isso, para que o governo, primeiro, retornasse ao aspecto público da universidade e, posteriormente, pudesse anistiar aqueles alunos que já tinham dívidas, né, com a universidade, que não conseguiam pagar alguns cursos, né, você tinha cobrança de taxa. E conseguimos, ao final de todo o movimento, a gente conseguiu alcançar a anistia das dívidas, conseguiu que a universidade retornasse ao aspecto público, de não cobrar mais taxas dos alunos, e, por fim, plantamos, de certa forma, um embrião do que é hoje a Universidade Federal, né, a UFT, e agora, né, o FNT aqui na nossa região. Então, fruto dessa luta nossa lá atrás, né? Foi uma experiência muito rica essa do movimento estudantil. Não era fácil deslocar, né? Assim, um estado longo, né? E nós sem grana. Quanto CDC eu não fiz na minha conta de estudante para pagar ônibus, para pagar, para poder, né, movimentar a turma e fazer os protestos aí, né? E graças a Deus com sucesso, né? Com vitórias, né? Vamos dizer assim. Então, muito rica essa experiência. Quem tiver a oportunidade de estar aqui, temos 2 colegas aqui que são do centro acadêmico, mas participem, é muito importante, vai somar muito no currículo de vocês, essa experiência da política na universidade, assim, da defesa, né, do curso, de brigar, né, de correr atrás de benefícios, né, para o curso. A gente sabe que a universidade sempre tem demandas, né, falta um computador, falta um livro tal, falta professor daquela disciplina, né? E também outra experiência muito rica que eu tive nesse período foi que no primeiro ano, assim que eu fiz o vestibular, iniciei, eu também consegui passar no meu primeiro concurso público para técnico agrícola, né? Eu tinha feito lá técnico agrícola e ia trabalhar, não tinha fugido do que a escola exigia, né? Ia lá trabalhar como técnico agrícola, passei no concurso, só que na época houve uma dificuldade do Estado em querer aceitar a minha posse. Como é que foi isso? Eu tinha feito lá em Minas, logo depois da nova LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, houveram algumas mudanças na nomenclatura de alguns cursos. Até então, lá, você formava em técnico agropecuário, né? E aí, do ano que nós entramos, houve uma mudança nas modalidades, que você fazia o curso técnico agropecuário e uma habilitação a mais. Aí nós tínhamos habilitação em agricultura, habilitação em zootecnia e habilitação em agroindústria. Eram as 3 habilitações lá
da Escola Agrotécnica de Inconfidentes. Hoje, vocês procurarem, não vão achar mais com esse nome, né? Hoje lá é Instituto Federal do Sul de Minas, o nome atual, porque mudou. Na minha época existia os Cefetes, né? Centro de Federais, as escolas agrotécnicas, né? E hoje tudo é instituto, né? Virou tudo Instituto Federal. Lá é o Instituto Federal do Sul de Minas. E aí, quando eu fiz a inscrição do concurso público, eu fiz para técnico agrícola, porque era o que estava escrito no meu, técnico agrícola, só que com habilitação em zootecnia. Por causa dessa palavra, com habilitação em zootecnia, o Estado não quis aceitar minha posse. Aí eu teria que entrar com mandado de segurança e tentar judicialmente, né? Buscar a vaga. E aí, além de tentar buscar a vaga, eu também tinha que pegar uma barganha política para conseguir ficar em Porto Nacional, porque no concurso não dizia para onde você fazia, né? Você fazia para o Estado te mandava para onde houvesse a demanda. Então eu ia precisar de um padrinho político, né? De forma que aquilo foi assim, tão estressante que eu preferi abrir mão do concurso. Eu já fazia estágio. No segundo semestre já consegui uma vaga de estágio na universidade. Ganhava R$150, que era uma fortuna, uma pequena fortuna, que dava para fazer muita coisa, ajudar a pagar aluguel, comida, né? Era minha pequena fortuna. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu abri uma conta bancária que tinha lá R$150, para mim era um orgulho dos maiores, né? E o que aconteceu? Como eu não consegui tomar posse, no ano seguinte, a universidade me fez uma proposta de trabalhar como técnico na universidade, né? na Unitins. E foi bom, não passei no concurso, mas a universidade me contratou como técnico. E a intenção deles era que eu assumisse e eles iam pedir a minha disposição para trabalhar. Lá tinha um grupo de pesquisa, que era o Núcleo de Estudos Ambientais, que acompanhava os impactos ambientais da usina hidrelétrica de Lajeado, que estava sendo construída na época, bem no período que a gente estava fazendo na faculdade, né? E aí foi uma experiência muito rica também, essa experiência de trabalhar diretamente com empreendimento, e aí eu fiquei na parte da ictiofauna, que são os peixes, né? Então, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso da universidade foi voltado para essa parte, né? Eu vou dizer o nome aqui, vocês não vão entender nada, mas depois eu explico o que significa. Que foi estrutura e composição da taxocenose de peixes na lagoa, uma lagoa que fica mais ou menos na município de Santa Teresa, do Tocantins, próximo a Gurupi, e Peixe, né? Uma lagoa que é um tributário do rio Tocantins, né? E que tinha uma característica de ter um volume muito grande de peixes, né? Que durante o período da cheia, esses peixes migravam para o leito do rio Tocantins. E uma área muito rica, né? De biodiversidade. Então lá, só no meu estudo, a gente conseguiu levantar mais de 200 espécies diferentes, né? De peixes, principalmente peixe de pequeno porte, né? Peixe em piabinha, que a gente chama, né? Que a gente às vezes acha que é tudo igual, mas são bem diferentes umas das outras. E somou-se a isso a experiência profissional, né, de ter trabalhado como técnico lá na universidade e também trabalhado num grupo de pesquisa da ictiofauna. Então, assim, também isso marcou muito minha vida profissional, né, assim, em termos de conhecimento, de uma série de experiências também fora do estado, publicações que foram feitas, embora eu nunca fui assim, muito ligado nessa produção acadêmica. Eu sei que é importante, mas eu nunca me liguei muito de escrever para publicar, né? Para fazer publicações. Mas tem alguma coisa dessa época, eu tenho algumas publicações, né? Foi um período mais ativo, assim, de pesquisa mesmo, mais pura. E somou-se a isso o fato de que também já no último ano, para concluir o curso, no meu caso, a gente tinha a modalidade de licenciatura e bacharelado. Aí como o curso era como a minha turma era noturna, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, morava na universidade, né? Eu trabalhava no campus e à noite a aula era lá no campus. Então, assim, fiquei um período considerável dentro da universidade. Lá na biologia a gente tinha um termo assim, de se chamar de drosófilo. Drosófilo é uma mosca utilizada em pesquisa científica, né? Tipo um cobaia. Nós éramos drosófilos da universidade, ficavam lá morando praticamente, mais na universidade do que fora. E no último ano, meu curso tinha modalidade de licenciatura e bacharelado. E aí o meu desafio era concluir isso em 4 anos, né? Nos 8 semestres. Para conseguir fazer isso, eu sempre fazia 1 ou 2 disciplinas a mais a cada período. Então, assim, só não consegui fazer no ano que eu trabalhei, né? No ano seguinte, eu resolvi abrir mão de trabalhar para concluir nos 4 anos. Aí eu fiquei só estagiando, porque o estágio contava as horas curriculares que eu precisava, complementares, permitia que eu tivesse um espaço para fazer disciplinas optativas, né? Fora da carga normal. E aí eu sempre fazia, das 6 que normalmente eram ofertadas, eu fazia 7 ou 8 cada semestre, que me permitiu chegar no último
no último ano, já com o meu trabalho de pesquisa todo pronto, né? Só para escrever a monografia e também só fazer as horas de estágio da licenciatura. E aí consegui terminar em 4 anos. Não foi fácil, muitas noites assim, dormindo pouco, mas consegui essa meta que era de concluir nos 4 anos. Concluído, então, eu retornei para Tocantinópolis. 7 anos depois da minha saída, né? Veio um retorno para cá. Na verdade, com restrições, não queria voltar para Tocantinópolis, mas naquele momento eu não estava tendo renda para pagar aluguel, não estava, então vim para casa dos pais. Fiquei aqui, espalhei currículo aí por um lugar, você fica naquela tensão, depois que termina, e será que eu vou trabalhar, será que eu vou conseguir trabalho, eu não vou. Mandei para muita gente, aí as pessoas me dizem, não, tu vai ter que procurar um político aí, senão tu não vai conseguir vaga em lugar nenhum. Eu falei, pai, não quero estar pedindo favor político para ninguém não. E aí, certo dia eu estava em casa e pensei, rapaz, vou aqui na escola que eu estudei, deixar um currículo. E deixei. No dia seguinte a secretária me liga, fala, nós estamos aqui, eu estou vendo aqui que você formou em biologia, foi aluno nosso já, no passado, e nós estamos aqui com uma vaga de uma professora que está aposentando. Inclusive tinha sido minha professora de química. Era uma vaga para dar aulas de química e biologia. Aí perguntaram se eu aceitava. Não, aceito, vou na hora. E aí eu tive o prazer de conversar com a professora que eu ia substituir, né? Que foi minha professora lá atrás. Falou, oh, meu filho, se fosse outra pessoa, não ia me aposentar agora, mas como é você, eu vou, eu vou agora tranquilo, deixando aqui. Sabe que é você que vai estar aqui, né, ministrando. Então, isso é um reconhecimento muito bom de alguém que estava concluindo um ciclo e me deu essa oportunidade de trabalhar. Então, trabalhei 2 anos no Colégio Dom Orione, em 2003, 2004, 2005. Entre 2004 e 2005, aí eu passei no segundo concurso público. Dessa vez para o cargo que eu tenho hoje, né, que é de inspetor de recursos naturais. Dessa vez consegui passar em primeiro lugar, né, na vaga que eu estava disputando, para o município de Araguaína, que aqui não tinha estrutura do órgão que aqui é o Naturatins, que eu trabalho, não existia na época aqui no município de Tocantinópolis, como nós temos hoje. E aí passei em primeiro lugar, fiquei 2 anos na escola, dando aula, né, ministrando química, biologia e ciências. E, posteriormente, eu, quando foi 2004 para 2005, aí eu já não pedi para a escola não renovar meu contrato, porque como eu havia passado em primeiro lugar, eu entendi que o Estado não ia demorar tanto para me chamar, né? E aí eu ia ficar ocupando a vaga de alguém, ia começar o ano e não ia concluir. Aí é chato para o aluno, para o professor, essa quebra de ciclo, né? Eu falei, não, pede para alguém, vê alguém que possa ficar na vaga, porque eu acredito que não vai demorar para... Só que em 2005 eu fiquei aguardando, né, o Estado chamar. Só que o Estado demorou 1 ano, quase 2, para me chamar. Eu passei em 2004, final de 2004, e fui ser chamado no início de 2006. Aí fiquei um período vacante, né, de 2005 principalmente. E aí, o que eu fiz? Aí recebi convite para ir dar aula nas escolas particulares, um curso técnico. Aí dei aula em curso técnico de enfermagem, anatomia, fisiologia, parasitologia. Dei aula em curso técnico de segurança do trabalho, né, na parte de segurança e riscos ambientais, né? Também foi uma experiência nova, porque é uma área mais voltada para a questão da segurança humana, né, do ser humano e tal. Foi bom porque eu tive que estudar um pouco sobre isso, né, não era uma área afim minha, mas estava desempregado, né, vamos correr atrás. Aí fui para Augustinópolis, São Miguel, Esperantina. Trabalhei um semestre nesses 3 municípios aí, alternadamente. Depois, no segundo semestre, eu recebi 2 convites. Um para ministrar aulas em Porto Franco, uma escola particular, que existe até hoje, que é o Arco-Íris, para dar aula de química e física. Na biologia não tinha, era química e física lá, a demanda deles. E uma substituição de contrato no município de São Bento do Tocantins, com uma professora que tinha recém-ganhado criança, né, para substituir. 40 horas. Aí, falei, não, vamos ver se nós damos conta, né? Aí ficava aqui segunda e terça em Porto Franco, e de quarta a sexta eu dava 40 horas em 3 dias. Dava aula de manhã, de tarde e de noite. Quando dava na última aula, da sexta-feira, às 10h30 da noite, né, era puxado. Né? Tinha vez que eu saía da aula, aí eu lembro que tinha um barzinho assim, em frente à escola, uma praça assim, em frente, aí eu pedia pro cara botar uma cerveja assim, bem gelada. Aí quando eu pegava no copo, que eu via que a mão ainda estava suja de giz, né, quadro de giz ainda. Falei, deixa eu tomar um gole aqui para baixar. Mas uma experiência muito rica, assim, pela diversidade de pessoas que... A educação, ela te oportuniza isso, você conhecer muitas pessoas, muitas. E aí, no ano seguinte, eu consegui ser chamado, né, no concurso, fui trabalhar em Araguaína. Araguaína, fiquei 1 ano quase, abriu a agência de Tocantinópolis e consegui minha remoção para Tocantinópolis, né, que é onde atuo já há 15 anos, né, de carreira aí na área ambiental, trabalhando com análise de processos de licenciamento ambiental, monitoramento de atividade ambiental, educação ambiental, que é que nós atuamos aqui.
Nesses meandres você tem a área ambiental, uma área muito ampla, né? A gente responde desde situações de animais, né, silvestres, que são criados legal e ilegalmente, né? Tem as formas legais e tem também os casos de ilegalidade, né? Passando pela parte de controle de transporte de madeira, passando pela parte de controle de uso de recurso hídrico. Toda fonte de água precisa ser cadastrada, de certa forma outorgada o uso. Todos os processos de extração de materiais minerais, vegetais, extração de substâncias preciosas, né, também entram tudo na alçada nossa aí da parte ambiental. Então, uma área extremamente ampla, né, mas também muito rica em termos de conhecimento. Quando eu consegui voltar para cá, para Tocantinópolis, já em 2005, 2007, novamente recebi o convite da escola, lá do Colégio Norione, para ministrar aulas. Mas eu já tinha 40 horas de carga horária no estado, né? Então, tinham 2 dias que eles disseram que não encontraram professor de jeito nenhum. Eu falei, não, vou tentar. Falei com o meu chefe imediato para me liberar 2 manhãs para fazer horário corrido no contraturno, né? Aí, beleza, deu certo. Comecei com 4 meses. Aí vem essa história, acho que poucas vezes eu contei ela. Vocês vão ser aqui talvez dos primeiros a ouvirem. Vejo que até agora eu não falei em política, a não ser a política do centro acadêmico, né? Dessas coisas. Não falei em política. Estou vereador hoje, mas não falei em política em momento nenhum, aí para trás. Aí da agora para frente começa a parte política. Por que eu ingressei na política? 2007, então estava trabalhando, já concursado, e no estágio probatório, claro. Recebi esse convite para ministrar algumas aulas lá, que era só um complemento, acho que não dava nem 20 horas. Eram 12 horas aula, porque não tinha professor que cobrisse. No 4º mês que eu estava trabalhando, eu recebi uma denúncia, né, do órgão que eu atuava, né, alegando que eu estaria, né, trabalhando fora, assim, chocando os horários de trabalho, né? Mas eu tinha um acordo com o meu chefe imediato que fazia a carga, o que hoje o Estado faz, né, o horário corrido, que a gente chama, e para poder atender essa demanda da escola. Bem, assim, isso me chateou muito, porque até então, de alguma forma, eu soube que era um pouco de perseguição política nesse aspecto de ciúme, né? Alguém queria a vaga, mas eu aí abri mão lá das aulas e fiz um compromisso comigo mesmo. Desse dia em diante, eu não ministrei mais aula para o Estado. E de lá para cá, como não houve concurso público para a educação, né, eu falei que como contrato eu não trabalhava mais para o Estado ministrando aulas. Até brinco, dando aula, porque o valor que eles pagam, né, pela aula do contrato é muito diferente do valor do quem é concursado, né. Até acho na universidade também é um pouco assim. Eu acho que a gente tinha que ter um piso mínimo por aula, para qualquer professor com formação superior. Você tinha que ter um valor X, um professor vai ministrar uma aula e não pode receber menos que X pela aula. Seria um piso de aula, né? Do valor de aula. E aí, até essa data, eu não tinha nem filiação partidária nenhuma, embora tenha sempre militado. Meu pai foi fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em Tocantinópolis, candidato a prefeito, a vereador, nunca ganhou nada, né? Assim, nunca disputou, mas nunca teve mandato. E eu participava das campanhas com ele, mas nunca tinha tido filiação partidária. Desse dia em diante eu resolvi, não, então vamos participar um pouco mais também agora, vamos ajudar a fiscalizar de uma outra forma. E aí me filiei ao PSOL, né? Na época, foi a minha primeira filiação partidária, e no ano de 2008 disputei a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, enfrentando o então prefeito Pedro Queiroz, candidato à reeleição, e do outro lado o atual deputado Fabião Gomes, né? Que viera a ganhar aquela eleição naquele ano. E assim, também uma experiência rica do processo político, de construir, de você buscar apoios, de você correr atrás do voto, né, propriamente, de você montar uma estrutura de governo para tentar colocar as ideias que você pensa, né, no papel e tentar executar isso, né, convencer as pessoas de acreditarem naquilo. Então, um exercício muito interessante. Eu não consegui auferir resultado positivo, mas fiquei oficialmente como segundo colocado na eleição, uma vez que um dos candidatos estava com a candidatura impugnada, né, pela Justiça Eleitoral. E aí, oficialmente, né, fiquei em segundo lugar. E depois disso, fui candidato a vereador no ano de 2012 e enfrentei um outro ponto da política que também, para quem está de fora, não conhece bem. A Justiça Eleitoral, ela sempre divulga os resultados das eleições, que eu considero um equívoco,
mostrando os candidatos, né? O mais votado, o menos votado e tal. E na hora de totalizar os votos, aparece gente lá com um pouquinho de voto que foi eleito, né? E gente com muito voto que não foi eleito. Por que acontece isso? Porque, na verdade, os mandatos públicos, eles não são individuais, eles são dos partidos. Então, o que a Justiça Eleitoral deveria publicar é o resultado de cada partido, e dentro daqueles resultados, quantas vagas cada partido tem direito, e dentro das vagas de direito, quem são os mais votados para ocupar aquilo lá. Então, didaticamente, nesse aspecto, nas eleições legislativas, a Justiça Eleitoral confunde muito mais do que ajuda o eleitor a compreender essa dinâmica. Então, não é que quem ganhou um pouco voto teve pouco voto, porque o partido dele teve muito voto, embora a votação dele não tenha sido tão expressiva. E a eleição não é disputada individualmente, né? É um processo de disputa partidária. Né? É importante esse aspecto. Eu digo isso porque eu perdi uma eleição assim, né? Meu partido não atingiu o coeficiente, mas na totalização dos votos eu fui o quarto vereador mais votado, de 11 vagas, né? E é ruim, mas é do processo, né? Faz parte do jogo. Você entra sabendo as regras do jogo, né? Então você tem que trabalhar para que você alcance resultados, né? Seguindo as regras. Então 2012 não deu certo. Quando foi 2016 eu consegui então o primeiro mandato. A gente tem uma atuação nessas áreas da educação, na área do meio ambiente, a gente sempre tem um mandato voltado para essas questões, até por causa do perfil nosso mesmo. E 2016, né? Depois consegui a reeleição, estou reeleito, né? Agora, quase na metade do segundo mandato. E assim, uma experiência rica, a experiência do legislar, de produzir leis. Agora mesmo estou com 2 projetos de lei tramitando, um que trata da questão da prioridade de atendimento para portadores da fibromialgia, que é uma doença que acomete principalmente mulheres e que produz dores intensas e permanentes, né, nas pessoas, ao ponto delas ficarem praticamente prostradas, né, sem conseguir, né, se deslocar, sem conseguir, e até também com alguns traços, conduzindo as pessoas a traços a desenvolverem, né, processos depressivos por conta dessa questão. E assim, a parte do legislar, ela tem um lado propositivo, né, que é esse, você produz leis, né, mas também tem o lado da guerra política, né, assim, da disputa que nem sempre é só ideológica, às vezes até cai para o campo pessoal. Eu sempre quis me afastar muito dessa questão, conhecer um pouco isso, porque o histórico nosso de Tocantinópolis, pelo menos do tempo que eu me entendo participando do processo político, nós tivemos sempre uma disputa muito voltada para o aspecto familiar. Então não é uma disputa de ideias, às vezes não é uma disputa, é uma família querendo derrotar uma outra família. Né? Se a gente pegar os últimos 40, 50 anos do processo de disputa eleitoral, foi assim, né, aqui. E se nós pensarmos lá na época do Padre João também, né, tem uma coisa de Tocantinópolis que eu considero importante, aí sobre essa eu estou escrevendo. Em algum momento eu quero publicar um livro que trata do que eu considero que é a maior perca do ponto de vista econômico do nosso município, que foi o quanto que nós reduzimos o nosso território a partir da criação do estado do Tocantins. Ou seja, hoje nós somos 80% menores do que éramos na época de Goiás, município de Tocantinópolis. Aí a minha tese em relação a isso, e os estudos que eu faço, é que nenhum outro município no mundo diminuiu tanto quanto o nosso. Ó, como é que foi isso? Nós tínhamos, não vou lembrar de cabeça a quantidade de quilômetros quadrados, mas vou mostrar os distritos que viraram municípios depois que criou o estado do Tocantins. Primeiro, na década de 80, nós tivemos a demarcação da reserva indígena Pinagé. Ela era integralmente dentro do município de Tocantinópolis, né, toda ela. E, na época, ela não representava nem 30% do nosso território, do município. Beleza, mas ela é da década de 80, na época que Tocantins era Goiás ainda. Se demarcou o território a Pinagé. Quando criou o estado do Tocantins, nós abrimos mão, eu digo assim, abrimos mão porque o município mãe, quando se cria um município filho, as receitas elas são divididas proporcionalmente. Território, população. Os repasses de ICMS são feitos assim. Né? Nós perdemos os distritos de Maurilândia, virou cidade, né? Estreito Tocantins, que hoje é Aguiarnópolis, Mosquito, que hoje é Palmeiras, Ribeira, que hoje é Darcinópolis, Luzinópolis, permaneceu Luzinópolis, Cachoeirinha, faltou, não, Nazaré já era município, já antigo, e faltou um, são 6, deu 6, vamos lá de novo, Maurilândia, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis, Luzinópolis e Cachoeirinha. Esses 6 distritos viraram cidades. Ao ponto, por exemplo, hoje, o que sobrou do território de Tocantinópolis, para a gente entender o tamanho do impacto,
O território indígena hoje equivale a mais de 70% do nosso território municipal. Ocupa, né? Território indígena. A parte do território indígena que ficou dentro de Tocantinópolis ocupa 70% do território do município. Se a gente pega só essa parte, extraindo a área Apinagé, território Apinagé, nós somos menores do que a Ribeira, por exemplo, do que Dacinópolis, em termos de território. Então, como é que o município cria um município maior do que ele, filho dele? Então, assim, eu considero a maior aberração, a maior perca que, do ponto de vista econômico, nós já tivemos. Tanto é que, se você fizer vocês tiverem a curiosidade de fazer um levantamento de empresas cadastradas, por exemplo, no setor agrícola, você vai ver que Dacinópolis hoje tem 5 vezes mais empresas que trabalham a área agrícola do que Tocantinópolis. É um filho nosso. Então, assim, talvez faltou, no momento dessa divisão, um debate um pouco mais profundo, né, para que o impacto desse processo não fosse tão severo com Tocantinópolis, como foi. Né? Então, o livro que eu escrevo, ele traz essa análise. Mas, voltando para a questão também da formação, depois que eu fiz a graduação, passei no concurso público, eu ainda fiz uma segunda graduação. Quando eu perdi a eleição em 2012, logo em seguida, aliás, assim que eu ingressei no Naturatins, no ano seguinte eu fiz uma pós-graduação na área de docência do ensino superior, aqui mesmo, na Universidade Federal, né? Pensando em talvez dar aula na universidade, alguma coisa assim. Cheguei a fazer um concurso ainda para o Instituto Federal, lá de Araguatins. Não passei porque na prova de título a professora que disputou comigo a vaga, ela é mestra, né? E eu só tinha especialização. Não tinha pós-graduação estrito sensu. Então fiquei fora. Aí logo em seguida foi quando eu passei no concurso do Estado, né? Aí já não fiz mais concursos para educação. Aí fiz essa pós-graduação na área de docência do ensino superior. Posteriormente, quando eu perdi a eleição em 2012, eu ingressei num curso de administração pública. Aí foram mais 4 anos estudando administração pública na Universidade Federal, através do programa Universidade Aberta do Brasil. Também é uma experiência muito rica, recomendo, quem tiver a oportunidade de fazer um curso de administração que faça, principalmente se quiser atuar no setor público, é muito rico, você compreender a coisa assim, de um olhar mais amplo, né, mais entendendo como é que se gera um processo licitatório, como é que como funciona ou deveria funcionar os controles internos dos municípios, o aspecto nosso do papel do legislador, né, no processo de fiscalizar e de acompanhar a dinâmica, né, do uso do recurso público, né, das verbas públicas. Terminada essa etapa, eu trabalhei ainda um período com o Pronatec como tutor, né, acompanhando alguns cursos técnicos. Posteriormente, quando eu entrei no mandato, aí eu já não tive mais tempo, né, de ministrar aulas, então praticamente não sobrou mais espaço para isso. Mas eu ainda consegui fazer uma outra pós-graduação, agora mais na área que eu atuo profissionalmente, que é uma pós-graduação na área de perícia e certificação ambiental, né, para trabalhar com processo de certificação de empresas, né, que são os chamados selos os ISOs, né, ISO 9000, ISO 14000, a série ISO aí que está relacionada a processos de produção com alto nível de organização e também com viés do cuidado, do respeito à questão dos recursos naturais, né, do meio ambiente. Então, é uma tendência das empresas hoje no mundo todo seguirem esses padrões, né, mundiais de certificação para que os seus produtos tenham, né, cheguem ao mercado com a garantia de que eles vão estar seguindo princípios, por exemplo, de não relação, por exemplo, com trabalho escravo, de não relação com atividades degradadoras de recursos naturais, né? Então, esse processo de certificação, eles se relacionam com isso, tá? Atualmente eu estou na vereança, né, como já falei, no Partido Social Cristão, que é o partido ao qual estou filiado atualmente, e participamos aí do processo eleitoral anterior, apenas apoiando alguns colegas candidatos, não fui candidato a deputado, aos cargos que estavam, né, na disputa agora, e para frente vamos ver. Eu talvez, não sei se dispute a reeleição de vereador, porque eu tenho alguns princípios. Primeiro, eu sou contra qualquer tipo de reeleição do Poder Executivo. Eu acho que, pelo menos sucessivamente, não deveria haver. Um segundo ponto que eu penso também que ajudaria o processo eleitoral seria a unificação das campanhas eleitorais. Você tem uma eleição a cada 2 anos, eu acho que é muito deletério para o país. Eu seria a favor de você ter mandatos de 5 anos, sem nenhum tipo de reeleição,
e as eleições unificadas. Ou seja, você não ia ter, esse ano nós tivemos governador, presidente, senador, deputado estadual, deputado federal. Aí, daqui 2 anos, prefeito, vereador. Eu, por mim, unificava, fazia uma eleição só de tudo, prefeito, vereador, deputado. Até porque você não permitiria que o cara disputasse esse ano, esse ano eu sou deputado, o ano que vem eu sou prefeito, o ano que vem eu volto a ser deputado de novo. Então, assim, na verdade, você diminui o espaço da participação democrática, cria mais fisiologismo no processo da disputa, porque entram outros interesses que nem sempre são os interesses, né, públicos, né, maiores, que deveriam, as causas maiores, acaba entrando muito mais questões outras no processo da disputa. Você diminuiria o número de partidos, porque eu também acho que nós temos partidos demais para causas de menos, né? Assim, muitas bandeiras de partidos levantadas, mas que, quando você vai apurar o que realmente a essência desse partido traz, né, para o processo republicano da disputa, às vezes são bandeiras comuns e que poderiam estar alinhadas em grupos mais homogêneos, né, com menos partidos. Imagina alguém ganha a eleição, o presidente ganhar aí, você tem lá 32 partidos no Congresso Nacional, 32 líderes. Como é que você gera governabilidade? Então isso estimula orçamento secreto, estimula os mensalões, estimula tudo isso, porque o cara não vai conseguir construir governabilidade de outra forma, que não seja comprando o Congresso, né? Então, assim, acaba inviabilizando muita coisa no país, na minha visão, né? Uma visão que eu estou falando aqui pessoalmente, uma visão pessoal minha, tá? E penso que, no aspecto político, e já encerrando aqui, para abrir a possibilidade de perguntas, talvez pudéssemos, na minha visão, avançar nesse aspecto, né? Unificar as eleições, acabar com o processo de reeleição. Então, talvez eu não seja, talvez não, quase certeza que eu não sou candidato à reeleição de vereador, mas já fui reeleito uma vez e vamos dar oportunidade para outras pessoas. E era isso. Algum colega quiser fazer pergunta, estamos aqui à disposição.